Bom dia, abençoados, graça e paz na vida de cada um de nós. Hoje eu quero trazer esse tema muito importante, né, para os dias atuais, tema muito atualizado. Jesus disse para aquela mulher quando pede água, né? A água que eu lhe der nunca mais terei sede. Só que mais adiante, Jesus fala que importa-vos que o adore em espírito e em verdade. E o que eu quero dizer com isso? Eu vim sim de outro ministério, e eu tenho que falar o que eu vivi, né? As experiências da minha vida. Então, conheci a palavra de Deus, né? Conheci ali a igreja a qual eu frequentava e aprendi a usar um ponto de contato para chegar-se a Deus, né? Para um azeite, uma água, um sal, né? E diversas outras coisas, uma folha com desenho da mão, uma folha com azeite, ungir a mão, ungir os pés, ungir a cabeça, ungir os olhos, ungir a carteira, e diversas outras coisas, né? Gravata do pastor cortada, camiseta do pastor cortada. Então é muito comum a prática de... Na igreja não diz amuleto. Hoje eu digo como vários símbolos como amuleto, né? A rosa, como eu até abordei esses dias aí, Jesus é a rosa de Saron. A Bíblia não relata sobre isso, que Jesus é a rosa de Saron, mas nas igrejas se dão a rosa, simbolizando Jesus, que Jesus vai entrar na sua casa, o mal vai ser tragado por aquela rosa, sem base bíblica nenhuma. Se você tiver alguma base bíblica que mostre quando você põe uma rosa dentro da casa de alguém, suga os demônios, suga o mal, você me mostre, por favor, que eu quero descobrir. Mas eu vim dessa prática e era comum essa prática na igreja a qual eu frequentava, e não é exclusivo só da igreja que eu frequentava. Esse é um fato. Em várias igrejas, né, em várias denominações, se põe a cruz, aí passa aos pés da cruz, põe a porta, passa por debaixo da porta, como também eu tinha visto no Face, né? Esse domingo passado e ontem foi o dia de derrubar Golias, e eu tava até lembrando com um amigo, o Leandro aí, que é de outra denominação. A gente sempre tá conversando e falando sobre as coisas de Deus. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, o primeiro pastor a qual eu estava, ele fez um Golias gigante uma vez, e nós, né, naquela fé, naquela revolta contra o Golias, contra o gigante, aí no final do culto lá, que era o culto principal, acho que domingo pela manhã, nós pisamos no Golias, no gigante, pisamos na cabeça do diabo, da serpente, e faz aquela mistura de épocas, de tempos, que, né, representando o mal da sua vida, o mal da sua família, pisa na cabeça do diabo. Então são práticas comuns dentro de muitas igrejas. Muitas igrejas têm esses tipo de hábito, pontos de contato. Só que a Bíblia não nos traz isso. A Bíblia tem vários elementos que são usados, né, de acordo à época, de acordo à situação, que foram necessários de repente, o cajado de Moisés, né? Mas Deus não fez essas situações na intenção de criar simbolismo. Deus não tem intenção de criar simbolismo, né, para agradar a Deus, até porque Deus não se agrada de escultura, de imagem, de nada do tipo.
Então Deus é mais bem-aventurados que não viram, porém creram. Então você não precisa de nada para ver, para crer em Deus. Você precisa apenas crer, né? Então mais bem-aventurado, feliz é aqueles que não viram, porém creram. Então nós não vemos a Deus, nós não temos ponto de contato para chegar a Deus. Nós não precisamos nada de elementos para se achegar a Deus, ou para Deus se manifestar, ou para Deus honrar, para Deus agir na nossa vida. Então assim, dando a mesma cara para bater, não importa o que vão falar, o que vão pensar, mas você como cristão, você não precisa de nenhum tipo de amuleto para agradar a Deus, para Deus se agradar de você, para Deus agir na sua vida, se manifestar, entendeu? Essas tais práticas não mudam em nada na vida da pessoa. Você não precisa de água consagrada, ungida, água de Israel. Nós temos que entender que Israel não é mais santo do que nenhum outro lugar, não. Porque se nós somos morada, se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santos. Nós somos os santos que a Bíblia relata, e não o lugar. Não existe igreja santa. Até estava ouvindo também essa semana, não existe a palavra Santa Ceia na Bíblia. Não existe, simplesmente não existe. Você vai ouvir a palavra ceia, mas a palavra Santa Ceia não existe, entendeu? Mas as igrejas querem trazer coisas que não existem na palavra de Deus, atitudes. Imagina Paulo sair por aí entregando rosa. Imagina Pedro, imagina o apóstolo João, entendeu? O apóstolo Tiago entregando rosa de porta em porta. Ó, Jesus é a rosa de Saron, e nem a palavra de Deus diz isso. Então, nessa passagem aqui que Jesus fala com essa mulher, né, da água que eu te der nunca mais terei sede. Aí ele diz aqui à frente, 24, 23, deixa eu ver. Mas a hora vem. Vou até parar para ler, perdão. Eu não vou conseguir ler aqui, eu vou ler errado e eu vou ficar incomodado que eu não li direito. Vamos lá. Mas a hora vem. Deixa eu desligar aqui. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então é isso, pessoal. Vamos parar de práticas religiosas que não tem fundamento bíblico, né? Que não tem fundamento bíblico, que não tem base bíblica. Eu vim de uma outra denominação, e quando se falava em teologia, falar em aprender sobre a palavra de Deus, em conhecer mesmo a palavra de Deus, se usava uma coisa muito comum, porque talvez é o que muitos vão estar dizendo por aí ao meu respeito, falando assim: não, mas o Wesley está conhecendo a letra mata, o espírito vivifica. E eu por muito tempo caí nessa ignorância de que a letra mata e o espírito vivifica. Então a Bíblia não está se referindo a isso. Sim, a letra mata, né? A letra da lei mata, mas o espírito da palavra de Deus, da graça de Deus, vivifica. Só que quando a gente está enredado nesse contexto de fé, a igreja não nos ensina a buscar conhecimento, a buscar essa sabedoria, a conhecer a palavra de Deus. A igreja não nos motiva a isso. Ela nos ensina a ler a Bíblia, mas em cima daquilo que a igreja ensina. Ela não te dá uma opção para pensar diferente, para questionar, para acrescentar na conduta da igreja. E é como eu tenho falado, a igreja, os pastores são para pastorear as ovelhas. O pastor não está na igreja para ser pastoreado.
Ele está na igreja para dar a vida pelas ovelhas. E dar a vida pelas ovelhas não é ficar acordando 3 da manhã para orar, não é subir um monte, não é ir lá em Israel levar pedido. Você não precisa ir em Israel para Deus te ouvir. Qual que é a diferença de você orar aqui, uma oração verdadeira, com o coração contrito, e você orar lá em Israel, cheio de soberba, cheio de si mesmo, cheio de arrogância? Não muda. O que muda é o coração. É a terra fértil, que é o seu coração. Se a palavra caiu numa boa terra, se é uma terra frutífera, se é uma terra, né, que dá bons frutos, ou uma terra seca, não vai dar fruto nenhum. A sua oração não vai ter benefício nenhum. Então, sim, eu vim, né, com essa intenção de trazer mesmo esses assuntos à tona. Eu não tenho mágoa, muito pelo contrário, eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, porque a igreja está lá usando o nome de Deus, então eu sou grato a Deus em primeiro lugar. Eu não fui lá para agradar pastor, membros, obreiros, ninguém. Eu fui lá para conhecer a Deus, aprender sobre Deus, e é isso que eu fiz. E hoje estou em outro ministério, feliz e contente. Certo? Então até a próxima. E a gente volta com novos temas.